Olá pessoal, meu nome é Cristiane e hoje eu vou resolver para vocês um problema de regra de 3 simples. Esse problema caiu no Enem de 2012. E o enunciado do problema diz o seguinte: uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de alternativa A, 12 quilos, alternativa B, 16 quilos, alternativa C, 24 quilos, alternativa D, 36 quilos ou alternativa E, 75 quilos. Bom, então, quais são aqui as grandezas que nós temos nesse problema, né? Nós temos a dosagem, né? Que no caso foram 5 gotas, para uma dada massa corporal, que no caso era de 2 quilos. E o que nós queremos saber é, se foi utilizado 30 gotas, quanto seria a massa corporal, dado que a mãe ministrou corretamente, né? Que a quantidade de gotas foi utilizada conforme descrito na bula. Então, esse é um problema de regra de 3, porque nós temos 3 grandezas e nós queremos descobrir a quarta grandeza. Então, como que nós podemos esquematizar esse problema? As nossas grandezas são dosagem e massa corporal. E o enunciado nos diz o quê? Que nós temos 5 gotas a cada 2 quilos. E se a mãe utilizou 30 gotas, quanto que é então a massa corporal do filho dela? Então, para resolver esse tipo de problema, nós precisamos saber inicialmente se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que quando você aumenta uma, a outra também aumenta. Já as grandezas inversamente proporcionais é aquela relação entre grandezas que quando você aumenta a grandeza 1, a grandeza 2 diminui. Nesse caso, a gente vê aqui que quanto maior a massa, né, de uma pessoa ou de uma criança, maior tem que ser a dosagem, senão o medicamento não faz efeito. Então, quanto maior a massa, né, vou colocar essa setinha apontando para o lado que a massa aumenta, maior a dosagem. Então, nós vemos aqui que as duas setas, elas apontam para o mesmo lado. Então, essas são grandezas diretamente proporcionais. Para resolver um problema desses de grandeza diretamente proporcionais, de regra de 3, o que nós fazemos é multiplicar aqui em x. Aí, multiplicando em x, nós conseguimos obter, então, o valor da massa corporal, dado que a mãe utilizou 30 gotas. Então, aqui no lugar desse ponto de interrogação, eu vou colocar a nossa variável que nós queremos descobrir, que eu vou chamar de M, já que nós queremos descobrir uma massa, né? E eu vou agora multiplicar em cruz. Então, nós temos aqui 5 gotas, tem que multiplicar o M, porque eu vou multiplicar aqui em cruz. Então, 5 gotas vezes o M tem que ser igual. Aí, agora eu vou para outra diagonal. 30 gotas vezes 2 quilos. 30 gotas que multiplica 2 quilogramas. Por que eu estou mantendo as unidades? É só para mostrar para vocês que como eu tenho aqui gotas e gotas, na verdade isso cancela, né? Então, aqui na nossa continha, nós temos que esse gotas, ele aparece dos dois lados. Então, cancela, o que vai sobrar de unidade é o quilograma. O que é bom, porque o que nós queremos é a massa, e a massa é medida em quilograma. Então, a nossa variável aqui que nós queremos descobrir é o M,
E a nossa equação ficou 5 vezes m é igual a 30 vezes 2. E eu vou deixar aqui entre parênteses que isso está em quilogramas, só para a gente não esquecer. O que é isso? É uma equação do primeiro grau, então nós precisamos resolver essa equação do primeiro grau. Então, essa é a nossa equação do primeiro grau. Então, basta isolar a nossa variável, né? Então, 5m é igual a 30 vezes 2. Nós podemos dividir aqui os dois lados por 5. E aí, 5 dividido por 5 dá 1. Então, nós teremos que m é igual a 30 vezes 2 dividido por 5. Então, agora nós só precisamos fazer essa conta. E resolvendo essa conta, nós teremos a nossa resposta. Então, vamos fazer primeiro 30 vezes 2. 2 vezes o 0, 0. Porque 2 vezes 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. 2 vezes 3, 6. Então, deu 60. Então, m é igual a 60 dividido por 5. Vamos fazer aqui agora, pagar a continha velha. Vamos fazer aqui agora 60 dividido por 5. A gente começa aqui com esse primeiro número, né? 6 dividido por 5 só dá uma vez e sobra 1, né? Então, a gente faz 1 vezes 5 dá 5. 5 para 6 sobra 1. Aí, a gente pode baixar esse outro zero aqui. E nós temos 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 5 dá 10. Então, aqui sobrou 0. Então, deu uma resposta exata. Então, nós vimos que a massa é 60 dividido por 5, mais 60 dividido por 5 é 12. Então, a nossa resposta aqui é 12. Mas é 12 o quê? Lembra que tinha ficado aquele quilograma lá? Então, aqui é 12 quilos. Então, essa é a nossa resposta. Então, nós podemos voltar lá nas nossas alternativas e verificar que nós temos aqui, ó, a alternativa A é 12 quilos. Então, essa é a alternativa certa. Então, é dessa forma que nós resolvemos um problema de regra de 3 simples. Nós precisamos, primeiro, avaliar quais são as nossas grandezas, né, que nós temos, que no caso foi a dosagem e a massa. Então, nós montamos uma tabelinha como essa, identificamos se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, ou seja, se as setinhas aqui estiverem apontando para a mesma direção, nós utilizamos, né, se elas estiverem apontando no mesmo sentido, nós fazemos essa multiplicação em cruz. Aí basta fazer as continhas da matemática, isolar a nossa variável, que nós obtemos a resposta do problema. Nós também temos as regras de 3, onde essas grandezas são inversamente proporcionais, e também temos a regra de 3 composta. E esses outros dois casos eu vou explicar nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo. Obrigada e até o próximo vídeo.